Boa noite, irmãos. A paz de Cristo a todos nós, que mais uma vez Ele possa falar aos nossos corações. Vamos abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Vamos ler os versos 14 a 17. Gálatas, capítulo 4, os versos 14, Gálatas, capítulo 6, os versos 14 a 17. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, te adoramos, te bendizemos, nos dobramos em face à tua majestade, Senhor, e te agradecemos porque, mesmo vendo o Senhor como Deus, podemos chamá-lo de nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Ó Senhor, nós te bendizemos, te agradecemos porque somos da tua família, somos irmãos do nosso Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor assim o planejou e assim o Senhor o fez. E nós te entronizamos neste momento e suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Toma a tua palavra lida, toma as nossas vidas, capacita-nos tanto no falar quanto no ouvir. Nós desejamos, Senhor, recebermos de Ti mesmo nesta noite, tanto o consolo quanto a exortação. Te bendizemos, ó Jesus, e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, a partir do texto que lemos, Gálatas, capítulo 6, os versos 14 a 17, vamos pensar um pouco sobre essa expressão que está no verso 17, marcas. As marcas que Paulo tinha. Então, quando nós pensamos nessa expressão marcas, e nós olhamos ela então com base na filosofia, e é bom que a gente se coloque isso antes para que haja então um contraste, ou pelo menos que não seja um contraste, porque a filosofia tirou a ideia deles da palavra de Deus, ainda que eles não admitam isso. Tudo está sendo ali preparado para que a filosofia grega, então, seja estabelecida a partir dos acontecimentos ali do nascimento do Senhor Jesus. Então, segundo a filosofia grega, essa palavra marcas, ou traumas, significam taumazim, ou seja, para eles, esse taumazim, essa marca, é a causa da filosofia, ou seja, é o que move a filosofia. Então, significa, no sentido deles pensar, uma admiração ou até mesmo um assombro com aquilo que o mundo pode causar para com o homem. Então, a partir dessa admiração ou desse assombro, o homem é levado, então, através desse assombro, dessa admiração, a buscar mais do próprio conhecimento, mais compreensão sobre o mundo. Então, para eles, a filosofia em si, o trauma é essencial para a educação. Ou seja, os traumas iriam balizando a vida e educando o homem. Então, para eles, o trauma pode moldar e guiar o viver humano. Agora, quando nós olhamos então para a vida de Paulo, a partir do texto que lemos, Paulo então ele vai aprofundar esse assunto. Obviamente, talvez ele tenha até vivido e pregado em contextos, dos quais então, posterior a ele,
algo foi distorcido ou amenizado, então, a partir do que ele disse aqui nessa carta. E como nós podemos afirmar isso? Então, Paulo coloca essa palavra marcas, e no grego ela é diferente, ela é uma palavra mais antiga do que a palavra que nós vemos para a filosofia. Então, ela significa estigma, é aquela marca perfurada, é uma marca que perfura então a pele. Nós vemos isso na pessoa e obra do Senhor Jesus, aquelas marcas que ele carregou para a eternidade. E traz também o sentido daquela marcação com ferro quente, ferro e fogo, que nós vemos hoje então usado muitas vezes em animais. E isso nos remete, obviamente, pode até ser que isso esteja no coração ou estivera no coração de Paulo, por conta de que ele mesmo vai se chamar de marcado, de prisioneiro, daquele capturado. Então, pode ser que estava no coração dele quando ele disse essas palavras, Êxodo capítulo 21, que traz aquela figura então do escravo de orelha marcada ou de orelha furada. E ali o sentido é muito claro, que ele ama o seu Senhor e ama a sua família, então ele não quer se afastar do Senhor, ele quer continuar. Então, não está apenas ligada essa marca, quando Paulo está trazendo, a uma educação, a um impulso. Mas, se você observou, aí no verso 15, ele vai reduzir tanto a lei, quando ele fala da circuncisão, quanto a experiência, quando ele fala da incircuncisão, de uma vida só baseada em sentimentos, em emoções, como nós vimos hoje pela manhã. Mas ele vai dizer que essas duas realidades não são nada. O que importa é ter a consciência de que nós temos em nós uma nova vida. Então Paulo pega essa marca e ele vai ligar essa marca à nova vida. Então a nova vida marcou ele. Então ninguém deveria molestar a vida dele, ninguém deveria questionar a vida dele no que toca então, e aí sim nós temos o contexto da carta para nos explicar o que ele está querendo mostrar aqui. E essa carta ela tem como que 3 lições centrais que Paulo quer deixar para nós quando ele está finalizando. Então quando ele diz ninguém me moleste, ele já tinha falado no capítulo 1 e 2 da carta. Depois, se você ler nessa perspectiva, você vai ver que Paulo está dizendo no capítulo 1 e 2 que ele tinha autoridade em Cristo. Então ele começa a descrever a carta da vida dele em Cristo, não faz nem introdução nem nada. Então ele vai dizer que ele em Cristo, ele tinha autoridade, não opinião. Então ele começa a confrontar aqueles irmãos nessa perspectiva. Então capítulo 1 e 2 ele vai falar isso: olha, eu tenho autoridade, não opinião. Paulo começa a carta assim, uma carta esquentada. Depois ele segue para o capítulo 3 e 4, confrontando aqueles irmãos que estavam querendo usar da liberdade para transformar em libertinagem. Então o capítulo 3 e 4, ele vai dizer que agora ele era livre em Cristo, não mais escravo, nem escravo da lei e nem escravo da libertinagem, dos prazeres da carne. E assim ele fecha a carta no capítulo 5 e 6, mostrando então que ele tinha, por conta dessa autoridade, por ter uma vida que habitava nele, e que agora ele não era mais escravo de regra, mas escravo de Cristo. Então agora ele tinha uma vida espiritual e não uma vida carnal. Era uma vida então que era guiada pelo Espírito e não uma vida guiada pelos desejos da carne e nem pelos empecilhos da religião, como nós vimos hoje pela manhã. Então Paulo abre essa carta falando de autoridade, de liberdade e de espiritualidade. Podemos dividir a carta nessas 3 porções: autoridade, liberdade e espiritualidade. Tudo isso ele tinha em Cristo. Então ele vai finalizar essa carta dizendo: olha, se você compreendeu como eu, ninguém vai te molestar, ninguém vai te incomodar, O importante é você perceber que você tem uma nova vida. Então você tem autoridade em Cristo, você tem liberdade em Cristo, e você tem uma vida relacional com Cristo, ou uma vida espiritual, que é a mesma relação. Mas para que Paulo
e agora falando de um modo geral na sua vida, nós tomamos esse versículo 17 do capítulo 6, para pegar então essa palavra marca, e nós podemos também dizer então, que Paulo tem 3 traumas grandes na sua vida, né? E esses 3 traumas mudaram a vida dele, e aqui nós estamos usando a palavra trauma, no sentido de que Paulo ia num curso, e algo aconteceu na vida dele, e ele teve então a sua vida completamente mudada. Então, 3 traumas colocaram Paulo ali no lugar onde ele poderia falar, por exemplo, aos Gálatas dessa maneira. Então a vida de Paulo não começou e não aconteceu do nada. Ele teve uma vida construída na presença do Senhor. Então, irmãos, o primeiro trauma que Paulo passou foi no momento da sua conversão. Ali nós podemos citar esse trauma como olhos vazados, né? Usando a expressão de trauma, né? Perfurado. Então ele teve os seus olhos ali perfurados. Lembra que cai aquelas escamas, ele vai ficar 3 dias cego. 3 fala de um trabalho então transformador. E o que vai acontecer a partir desses olhos vazados, desse primeiro trauma? Eu vi o Senhor. Então ele teve os seus olhos perfurados. Então ele vai ter o que ele chama, em Atos 26:19, uma visão celestial. E quando ele tem, então passa por esse primeiro trauma na sua vida, como esse trauma vai se aplicar na sua vida prática depois? Então o trauma vai gerar um golpe dele. Quando ele tem os olhos abertos, ele vai ter então um primeiro golpe na sua independência. Então um dos grandes aprendizados de Paulo, nós já falamos isso algumas vezes, mas eu me prendo a repetir isso aqui, aquela expressão Saulo irmão, porque, queridos, essa mensagem sempre será atual nos nossos dias em especial. Por quê? Porque a palavra diz que nesses dias o coração de muitos se esfriará, ou seja, ele terá a capacidade de achar que pode viver sozinho. Esse é o contexto de esfriar, porque quando você une quem são os cristãos dos últimos dias, eles são avarentos, egoístas, amantes de si próprio. Então, esse primeiro golpe que Paulo vai ter quando ele tem os seus olhos abertos, é entender que ele agora não é mais independente. Irmãos, se nós somos, então por isso ele diz, mas o que importa é sermos nova criatura. Nós gostamos muito dessa expressão, também está em Romanos, nova vida. Mas o primeiro golpe que nós tomamos quando nós temos os nossos olhos vazados é esse. Nós éramos antes perdidos no mundo, e agora, irmão, nós fazemos parte de uma família. E não toca só a família espiritual, porque todos precisam servir uns aos outros. Então, de novo, essa mensagem é muito atual para os nossos dias, porque Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias, os egoístas irão procurar ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Então, toda mensagem para os nossos dias é uma mensagem onde produz algo a partir da palavra contra a independência. Por quê? Porque a essência do cristão é uma vida de união com Cristo e um com os outros. Então Paulo vai ter esse primeiro golpe quando ele tem os seus olhos abertos, né? Saulo, irmão. Depois desse primeiro golpe, então, que ele passa por algumas vergonhas ali nesse início da sua vida inexperiente, ainda que seja cristã, ele vai ter então um segundo trauma. Esse trauma, então, nós poderemos colocar como uma mente renovada. Por quê, irmãos? Porque Deus toma ele, e aqui às vezes nós passamos tão rápido, né? Toma ele de onde ele vivia e o leva para, vamos colocar de um modo geral, para um deserto. E ali então ele vai ter que ter toda a sua mente judia transformada numa mente cristã. E ele vai passar por esse trauma que dura em torno de 11 anos. E nesse período de 11 anos ali no deserto, ele vai aprender o que é solitude. Nós vimos no domingo passado. Ele vai ter então uma nova, agora que ele está com os olhos perfurados, uma nova visão do Antigo Testamento, não do Velho,
do antigo. Então ele vai ver o antigo a partir da perspectiva do Espírito Santo. Então esse trauma que ele vai passar aí de ser esse confronto na sua mente, então ele vai levar agora mais 2 golpes. Então se ele vai ter de fato a mente renovada a partir dos olhos vazados, se ele compreendeu que a partir do momento que a vida veio habitar nele, ele não é mais um ser isolado da terra, ele é um ser que precisa de alguma maneira dos seus irmãos, ele experimentou isso ali com Ananias, então ele vai ter agora mais 2 golpes a partir de uma mente renovada, a partir da revelação que ele está recebendo do Antigo Testamento. Então ele vai ter um golpe na sua sabedoria humana e um golpe nos seus recursos próprios. Então ele vai escrever, por exemplo, a carta aos Filipenses, dizendo que toda aquela sabedoria que ele tinha adquirido, aliada aos seus recursos próprios, a sua linhagem, o seu sobrenome, a sua tribo, toda essa relação, como ele considerou? Como algo que deveria ser colocado à parte, para ser achado em Cristo, para desfrutar da realidade em Cristo. Então, se nós de fato estamos com os nossos olhos sendo descamados ou perfurados, nós precisamos submeter a nossa sabedoria humana a Cristo e os nossos recursos próprios a Cristo. Mais uma vez, irmãos, se isso não é uma mensagem atual, o que será? Porque quem são aqueles que ensinam na maioria dos púlpitos hoje? São aqueles formados como coaches espirituais, a partir de sua própria sabedoria. E se não é essa parte, quem são os usados? Aqueles que possuem recursos próprios, né? Temos aí profissionais de eloquência, profissionais de instrumentos, profissionais de canto. Então, esses muitas vezes não tiveram os olhos perfurados e ainda assim acham que podem servir ao Senhor. Então é um serviço egoísta. Ele está ali mostrando o seu talento para receber ele mesmo a glória daquele fazer dele. Então ele não aprendeu ainda que o seu talento, a sua sabedoria humana, o seu recurso próprio precisa ser colocado no altar de Deus. Então é um golpe na mente, um trauma na mente. E um terceiro, então, trauma que nós poderíamos colocar, e talvez esse tenha sido o mais duro na vida de Paulo, e certamente será nas nossas vidas também, se trilhamos o mesmo caminho dele. Esse trauma, então, nós poderíamos chamar de um coração contrito. Um coração contrito. Como que ele aprendeu a lidar com esse trauma? Aproximadamente 22 anos servindo aos irmãos. Então, na edificação. Então, se ele teve os olhos perfurados, teve a mente renovada, ele entendeu o único propósito pelo qual nós podemos cooperar com o Senhor: edificar juntamente com ele a sua igreja. Então ele vai escrever por vários lugares que tudo que ele passa é em prol da edificação da igreja. Toda a alegria dele é em prol da edificação da igreja. Toda a tristeza dele é em prol da edificação da igreja. E quando ele entende que agora então ele precisa edificar a igreja segundo a perspectiva de Deus, lembra a forma de Moisés, a similitude de Moisés? Quando ele compreende isso, ele vai tomar mais 2 golpes então nesse trauma. Ele vai ter um golpe então no seu ativismo e no seu voluntariado. Veja, irmãos, são 2 palavras que precisam ser compreendidas. Porque o ativismo, ele faz além do que deveria ser feito. E o voluntariado faz tudo o que deve ser feito. Nem a mais e nem tudo que deve ser feito. O que Paulo aprendeu, que ele deveria fazer, o que de fato cooperava com o Espírito Santo. Então ele estava disposto a percorrer o mundo inteiro, no tempo dele, na direção dele. Mas o Espírito disse: não, não é para lá, é para cá. Então ele estava se voluntariando a ir a vários lugares.
E o Espírito diz: não, não é assim, calma. Então ele tem esse momento de entender que o coração dele não deveria ser um coração nem ativista e nem voluntário. Ele não estava, ele não foi levantado para ser um escravo da obra de Deus e nem ser um resolvedor de problemas do mundo, mas ele foi levantado para ser um prisioneiro de Cristo, um servo marcado para edificar a igreja de Cristo. Por isso que ele vai dizer na carta: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a experiência que ele está finalizando a carta aqui é uma experiência que de fato ele aprendeu, irmãos. E nós precisamos trilhar este mesmo caminho. Então a cada convulsão que nós passamos, nós precisamos tirar lições de vida para aprendermos a cooperar com o Senhor. Nós não vamos fazer, mas se você olhar para o Antigo Testamento, há muitos dos nossos irmãos que passaram por traumas, né? Por exemplo, José, olha o trauma da vida de José, né? Vendido pelos seus irmãos. Mas o que aconteceu depois? Para José e para os seus irmãos, por um tempo ele tinha sido vendido, mas para Deus ele tinha sido enviado. Então a perspectiva de Deus soberano é diferente da nossa. Quando nós olhamos para Davi, quanto Davi sofreu, claro, muitas vezes por seus erros, mas esses erros, e aqui não estamos fazendo apologia ao erro, mas olhando a vida de Davi, Davi então pôde obter um coração que agradou a Deus, porque ele foi quebrantado e contristado por meio dos traumas que passou. O que falar de Jó? Nós estudamos detalhadamente. Eu não lembro quantos, não sei se foi 11 ou 22 problemas, você lembra que Jó teve ali? Uma quantidade imensa de traumas a partir do momento que ele tinha perdido tudo e todos, menos a sua esposa, porque era impossível, porque eles eram uma só carne, então Satanás não podia tocar na vida, e Jó e a sua mulher eram um só. Que lição maravilhosa, irmãos, para nós como igreja do Senhor, né? Que lembrar então de Noemi. Noemi perde seu marido, seus filhos, sai da sua terra e vive ali aquele tempo todo. Depois ela retorna. Se você quer uma lista mais extensa e mais detalhada, você pode ler Hebreus capítulo 11. Ali tem uma lista com muitos personagens e seus traumas. E todos eles são considerados para nós testemunhas do poder de Deus. Então, qual a palavra que resta para nós em face a todos os traumas que nós estamos passando? Vamos ler esse texto e terminamos. Abra comigo em Lucas. Certamente, irmãos, até aqui você já enfrentou bastante traumas, bastante dificuldades. Pode ser que você esteja enfrentando isso nesta noite, né? Traumas e dificuldades contra o pecado, como nós vimos hoje pela manhã, né? Você luta contra o pecado, mas muitas vezes você sucumbe, ou às vezes lutamos contra a religiosidade, né? Deus quer nos colocar numa realidade mais profunda com Ele, mas nós estamos agarrados em preceitos e contexto, em tradições, em rituais. Isso deve ser assim, isso tem que ser assim, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo, o nosso grupo tem que ser assado, tem que ser isso, tem que ter aquilo. Então, como nós vimos hoje pela manhã, tanto o pecado quanto a religiosidade nos impedem muitas vezes de avançarmos para o que o Senhor tem. Mais uma vez, o Senhor teve que dar um golpe tão forte na vida de Paulo, para que ele pudesse ser alinhado. Lembra de hoje de manhã? Ter o curso da sua vida alinhado. Sabe que isso foi diferente com Pedro? Sabe que foi diferente com João, irmãos? A vida de João teve uma virada de 180 graus lá em Apocalipse, porque os olhos de João estavam no lugar errado. Então, qual a palavra que eu deixo para nós nesta noite? Olha aí, Lucas capítulo 18, versos 7 e 8.
Lucas 18, 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele chamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo aqui é: sim, eu farei justiça aos meus escolhidos. Mas Ele pergunta a você e a mim: você ainda estará perseverando em paciência, aguardando a minha justiça? Ou você já terá feito a sua própria justiça? Contra o pecado ou contra a religiosidade? Apoiado na religiosidade ou se escondendo no pecado? Duas justiças próprias, justiças de homem. Então, a palavra que o Senhor traz para nós em Lucas aqui é: tende paciência, depressa. Que palavra importante, irmãos, porque esse é o coração do Senhor. Depressa desejo voltar. Porventura acharei eu uma noiva me aguardando? Uma noiva devidamente adornada, não com regras e tradições de homens, não embrenhada no vômito, na lama, mas lavada e remida e sendo então conformada a mim? Então essa é a pergunta que nós precisamos fazer ao nosso coração quando nos aproximamos da mesa, né? E a resposta deve ser sempre: Senhor, sim, aguardamos com paciência a manifestação da Tua justiça. Tomamos posse da nova vida que temos no Senhor. Quando nós olhamos para a ceia, o que nós temos aqui? A manifestação de um homem que não fez justiça por si mesmo, mas pelo outro. Quando nós olhamos para a mesa, nós vemos um homem que tem hoje as marcas que trazem para nós a segurança de que um dia estaremos com Ele. Quando nós nos aproximamos da mesa, nós nos lembramos de mais um traumatizado que gostamos de citar em torno da mesa: Mefibosete. Qual foi o trauma dele? Perdeu os 2 pés. Mas na mesa, o seu trauma foi coberto, escondido. Então ajude-nos o Senhor, para que nós possamos acolher, e nós já ouvimos isso tantas vezes da boca do irmão João na carta de Tiago, acolher as provações, porque elas vêm do Senhor. Então todo trauma para um filho é uma prova que o Senhor nos dá para sermos fiéis a Ele. Vamos orar. Ó Pai, nós te bendizemos, Senhor, te agradecemos, porque verdadeiramente, uma vez que o Senhor perfurou, marcou os nossos corações, nós somos teus. E nada vai mudar a nosso respeito, porque nós temos a marca do Espírito, nós temos o selo do Espírito, nós temos o penhor do Espírito. Ah, Pai, obrigado, porque o Senhor marcou a quem o Senhor amou. Te bendizemos, te adoramos e nos confiamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém.